Oi galera, vou explicar o código do Butter para vocês. Primeiro a gente tem hashtag include, que é para incluir a biblioteca. Nesse caso, biblioteca é stdil, que é a entrada e saída de dados, e math, que é para colocar comandos da matemática dentro do código. Hashtag define, para definir uma constante. Nesse caso, o nome da constante é k e o valor é o valor da constante eletrostática. Type def, struct, é para criar uma estrutura. Dentro dela vai ter duas variáveis. Uma variável chamada valor, que vai calcular ou vai salvar o valor da carga em microcoulomb, e outra chamada posição, que vai ter 3 de casa vetorial para salvar a posição vetorial de x, y, z das cargas. Depois a gente coloca um nome nessa estrutura. Nesse caso vai ser carga, para a gente conseguir salvar variáveis do tipo carga que vão poder utilizar dessas outras duas variáveis aqui. Depois a gente vai fazer uma função para calcular a distância entre as cargas. A gente vai começar colocando double, calcular distância e colocar as variáveis que a gente vai usar. Dentro dessa função a gente vai ter o valor da distância, né, que sempre começa sendo zero, e um laço de repetição que conta até 3, porque são x, y, z dá 3. Distância mais igual é para sempre somando dentro da distância. Pool é para potencializar. Então tudo que estiver aqui dentro, nesse caso, vai estar potencializado a 2, vai estar ao quadrado, que seria a carga 2 concatenizando com a variável de posição no valor de i, que no caso vai ser 0, 1, 2, para usar o XYZ, menos carga 1 ponto posição, concatenizando também com a posição, fazendo a mesma coisa aqui, usando o i para fazer a mesma coisa. Depois ele vai retornar sqrt, é raiz quadrada, então ele vai pegar o valor da distância depois de fazer o laço de repetição e vai tirar a raiz quadrada e vai deixar esse valor salvo. Depois a gente vai fazer uma função para calcular a força de reação entre as cargas. A gente vai começar da mesma maneira que a gente começou lá em cima, só mudando o nome para diferenciar. Calcular força e reação, vai botar as mesmas variáveis que a gente colocou lá e vai colocar aqui a distância, ou seja, já é pegando uma parte daqui, distância, que vai ser igual a calcular distância usando essas duas. Então ele já vai pegar só o resultado daqui, ó, só a raiz quadrada depois de já ter feito toda essa parte do código e vai salvar na variável distância e vai voltar o valor de k, da constante k, vezes carga 1 concatenizando com o valor, vezes carga 2 concatenizando com o valor dividido pela distância ao quadrado. Agora a função principal. A gente vai começar com int main para começar a função principal. A gente vai definir os tipos das variáveis. Nesse caso vão ser variáveis somente do tipo carga. Depois a gente vai ter printf para mostrar na tela do usuário o que a gente quer. A gente vai colocar digite o valor da carga 1 em microcoulomb. E a gente vai usar scanf, porcentagem LF, para salvar na variável do tipo double. E vai botar o e comercial, carga 1 ponto valor, para salvar na carga 1, concatenizando com a variável do tipo valor. Depois a gente vai fazer printf de novo para mostrar na tela do usuário. Digite as coordenadas x, y, z da carga 1 separadas por espaço. Vai usar 3 porcentagem LF para salvar 3 vezes nas variáveis do tipo double. E depois vai usar o e comercial para salvar na carga 1, concatenizando com a posição na casa 0, depois na casa 1, depois na casa 2. Depois a gente vai fazer a mesma coisa que está aqui, só que para carga 2. Então vai ser digite o valor da carga 2, de novo concatenizando com o valor, depois digite as coordenadas x, y, z da mesma maneira, só que agora com a carga 2. E depois ele vai calcular a força de reação entre as cargas. Então ele vai criar uma variável do tipo double, que vai ser igual ao return dessa função, que é calcular a força de reação usando a carga 1 e a carga 2. E o return dela é essa conta aqui, que já vai mostrar o resultado pra gente. Depois ele vai mostrar printf, a força de reação entre as cargas é porcentagem LF para mostrar para o usuário, N de Newton, barra N para pular uma linha, e depois ele vai colocar a força. Então ele vai mostrar a força para o usuário no lugar desse porcentagem LF. System pause para parar o código e return 0 para voltar. Agora eu vou rodar o código aqui para vocês verem. Pera aí. Pronto, já estou aqui com o código funcionando. A gente vai digitar o valor da carga 1, vou colocar como se fosse 12. Digite as coordenadas 2, 3 e 2 de novo. Ou não, 2, 3. 2, 3, 2 vai. Digite o valor da carga 2. Colocar aqui o valor da carga 2 é 3. E as coordenadas 2, 4, 3. E a força entre a reação das cargas é esse número aqui, que ele não volta como se fosse
notação científica. Mas em notação científica esse ponto voltaria para cá, ficaria vezes 10 elevado a tantos Newton. E é isso. Aperta Enter e ele fecha o código. Muito obrigado pela atenção.